Eu me sinto como menino na presença do Senhor nessa noite, mais uma vez pregando a palavra do Senhor. Quem me conhece sabe que eu prego constantemente, mas eu sempre digo ao meu coração que a pregação que eu prego é como se fosse a primeira, mas com o sentimento de como se fosse a última também. Quem perdeu, se ouve dizer que o Leandro um dia pregou. Agora quem compareceu, com certeza vai querer ouvir mais, porque eu sei que é Deus na minha vida. Deus hoje nessa noite quer falar algo ao teu coração, amém? A palavra do Senhor nos leva nessa noite a uma reflexão. Talvez você chegou aqui nessa noite com alguns pensamentos. Eu sei que o homem ele é dotado de uma capacidade fascinante de pensar muitas coisas. Eu sempre digo que os meus pensamentos eles viajam muito longe. Às vezes nós nos encontramos puxando eles para perto. Não sei se é assim com você também. Eu estava pregando quarta-feira, eu comecei a levar a pregação para aquilo que eu estava vivendo no momento em relação a eu e meu filho. A Paula falou assim, nossa, até sobre Transformers o Leandro prega. Deus faz de todas as maneiras e de várias formas, e eu deixo assim me levar. E você nessa noite se encontra na casa do Senhor, e há uma história que parece com a sua história nessa noite. Eu sei que parece, porque Deus confirmou meu coração. A palavra do Senhor, em certo momento, conta a história de um homem chamado Jesus, que estava ali à beira da praia e ele pediu um barco emprestado para um dos discípulos. Falou, olha, vamos adentrar dentro desse barco e vamos sair um pouco para dentro do mar, porque eu quero ensinar. E naquela praia, naquela beira daquele mar, estava ali uma multidão, ansiosa, atenta para ouvir os ensinamentos de Jesus. Alguns com certeza estavam ali contra Jesus. Alguns estavam ali para poder saber qual o momento que talvez ele iria dar um erro para poder crucificar ele. Mas muitos estavam ali com a atenção voltada para Jesus, para poder ouvir e aprender aquilo que ele tinha para ensinar. E nós vemos Jesus agora entrando dentro do barco e pedindo para os discípulos que fossem um pouco para dentro do mar, para ensinar. Aí talvez você possa me perguntar, mas pastor Leandro, por que ele iria ensinar dentro de um barco e um pouquinho dentro do mar? Ele não poderia ensinar ali na beira da praia onde a multidão estava reunida? Você bem sabe que naquela época não existia microfone, como esse que eu estou falando aqui. Então era difícil você pregar para uma multidão. Porém, os homens daquela época, principalmente Jesus, usava aquilo que era da natureza. Nós bem sabemos aqui, quem já foi na praia pode levantar sua mão, eu sei que todos foram. Se alguém não foi, me leva, eu quero ir com você. Nós sabemos que o vento sempre sopra da água para a areia, a praia, e Jesus estava usando esse recurso, porque quem pregava do barco para a areia, a voz conseguia chegar, as palavras chegavam até a areia, e toda aquela multidão ouvia. Não sei se você já ouviu dizer sobre isso. Então por isso Jesus pegou, adentrou o mar, naquele barco, para poder ensinar do barco, porque as palavras iam com o vento, até o ouvido e ao coração daqueles que estavam na beira da praia. Eu não sei se ao chegar aqui, antes de você chegar aqui, se você se encontrava lá na beira da praia. Eu disse para vocês que no começo, Jesus também estava na beira da praia, porque ele pediu um barco emprestado, e os discípulos estavam com ele. E eu quero dizer para você que talvez a sua casa, o seu lar, seja aquela margem do mar, aquela praia. E Jesus disse, olha, vem comigo, entra dentro desse barco, que hoje eu quero ensinar. Você hoje se encontra como posição de discípulo, porque Jesus está aqui, você também está aqui. Começa a imaginar que essa igreja é um barco. É isso que eu vim pensando. Eu estava vindo para a igreja. Jesus, obrigado pela oportunidade de você deixar eu entrar dentro do seu barco, não somente para ouvir você ensinar, mas para poder aprender com o Senhor. Porque eu disse para vocês que o vento levava as palavras de Jesus até o coração daqueles que estavam na beira da praia. Mas pensa comigo, quem ouvia primeiro as palavras de Jesus? Aqueles que estavam na beira da praia ou aqueles que estavam com Jesus no barco? E onde você se encontra agora nesse momento? Você pode dar uma glória a Deus? Que você se encontra dentro do barco do Senhor? Agora eu quero dizer por que você se encontra aqui e por que é bom você estar aqui. Porque antes da palavra do Senhor Jesus chegar ao ouvido daqueles que estavam lá na beira da praia, que eu quero dizer para você que aqueles que estão na beira da praia hoje, é esse mundo aí fora, a palavra está indo ao teu coração. E adivinha quem que vai pregar para aqueles que precisam lá fora? Adivinha quem que vai ter que sair do barco e voltar para a areia? Eu e você. Então louve a Deus, porque nessa noite você faz parte dos planos do Senhor, para aqueles que necessitam de ouvir a palavra dEle, de ouvir do amor dEle, de contemplar a presença do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Agora se coloque de pé, já que você se encontra dentro do barco, vamos ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo número 4, no versículo número 1 em diante.
2 Timóteo, capítulo número 4, o versículo de número 1 em diante. O tema dessa mensagem é a posição que se deve estar. Amém? Todos acharam? Eu posso ouvir um amém bem forte? Amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que em sentido coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, e em todas as coisas suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém? Você pode sentar dando um aplauso ao Senhor? Uma salva de palmas para Ele bem forte. Amém? Louvado seja Deus. Deus, Ele merece muito mais. Louvado seja Deus. Como eu estava dizendo, a palavra do Senhor, agora é um homem que está dizendo, é Paulo, um grande homem. Talvez você possa conhecer um pouquinho da história de Paulo, e nessa noite nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo. Paulo era um homem que ele era temente a Deus, era um homem que tinha uma sabedoria tremenda sobre a palavra a qual ele estava pregando nesse momento. Paulo, ele era um homem a qual a sabedoria dele superava de muitos homens naquela época. Ele se comparava a grandes homens em relação à sua sabedoria e o seu entendimento. E agora Paulo está dizendo, olha, cada um de vocês tem que pregar a palavra como se fosse a última vez. Tem que pregar a palavra com certeza, porque existe um povo aí fora que se contamina com palavras falsas, de homens falsos, que estão se corrompendo, estão se perdendo, porque falta a palavra da verdade e falta entendimento. E Paulo, com a sua grandeza em relação à sua sabedoria na palavra do Senhor, nas Escrituras, ele estava dizendo para alguém que talvez por certo momento estava se decaindo. Ele diz assim, ó: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você sabia que você tem um ministério na sua vida? Você sabia que você tem algo importante a qual Deus apostou todas as fichas, ou melhor, apostou a vida do filho dele por você? Aleluia. Começo a imaginar algumas coisas na minha cabeça. Imagine agora Paulo como se fosse um soldado de um grande exército, e a batalha está para acontecer. Sabemos que alguns times de futebol, quase todos, ou talvez no total todos, sempre antes da partida, porque eles encaram a partida como uma guerra, tem que ser ganha, existe sempre uma palestra de motivação. Não sei se você sabe disso, talvez aqueles que gostam de esporte, de futebol, sabe disso. E existe sempre uma palavra ali de confiança, uma palavra que os jogadores daquele momento falam assim, olha, esse é o jogo da nossa vida. Quem aqui já não ouviu a expressão, olha, é colocar o coração na ponta da chuteira. Agora eu vejo Paulo pregando dessa forma para esse povo. Mas olha, esse jogo não pode ter derrota. Esse jogo tem que ser de vitória. Você tem que cumprir com o seu papel de forma a qual não haja falha. Imagine você pregar uma palavra, ou eu pregar uma palavra nessa noite, a qual você saia pior que da forma que você entrou. Imagine você chegando sem coragem e eu pego a palavra assim, olha, é isso aí mesmo, sem coragem, daqui para pior. Já imaginou? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você receber uma palavra de confiança. E agora eu vejo Paulo fazendo dessa forma, chamando aqueles soldados, porque eu e você nós somos soldados, chamados pelo Senhor para uma grande batalha, uma grande guerra. Eu e você temos um papel importante dentro dessa batalha. E ele está dizendo, olha, tem que pregar a palavra, tem que pregar a palavra. Eu começo a imaginar agora um exército todo ali em volta de Paulo, e Paulo dando aquela mensagem para que eles ficassem fortes e firmes, perseverantes, cheios de esperança. E eu comecei a aprender e estudar algumas coisas sobre os exércitos, não somente do Brasil, como de qualquer outro país.
Nas antigas batalhas, os exércitos eles eram escalados de algumas formas. Tinha algumas coisas que eram dentro daquele bloco de soldados que eram diferenciados, como talvez um cargo. Soldados que eram mais valentes, que lutavam de uma forma mais robusta, que eram mais aperfeiçoados na arte da guerra, eles eram sempre colocados na frente. Aqueles que já tinham passado por outras batalhas e foram vencedores, eles eram sempre colocados na frente. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque nem todo soldado tinha a coragem, aqueles que já haviam enfrentado outras batalhas e continuavam dentro daquele exército. Existia dentro daquele exército a qual Paulo estava pregando, que eram homens escolhidos por Deus para poder levar a mensagem e fazer a obra. Existiam homens dentro daquele exército que talvez não tinham a mesma coragem que Paulo. Talvez se eu ou você chegasse diante de Paulo, nós chegaremos com toda a reverência, com toda a humildade, pelo tamanho e a grandeza que Paulo tinha, aquilo que ele tinha conquistado e aquilo que Deus tinha feito através da vida dele. Agora começa a imaginar nós aqui, um bloco de soldados. Aí você olha para a pessoa da sua frente, fala, olha, ele é um soldado também. Porém, se ele não for, eu também não vou. Você já imaginou assim? Por isso que os homens mais valentes eram colocados na frente. Que se eles tinham coragem de ir, até o menorzinho que estava lá no fundo, ele acreditava que era possível ir também. Ele achava que era possível também vencer aquela guerra, aquela batalha. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Se você se encontra no lugar devido, e o lugar devido é a linha de frente da batalha, onde nem sempre você vai sair sem alguma ferida, algum machucado, porque aquele que se expõe mais é sujeito às afrontas do inimigo de uma forma maior. Ou se você entrou nessa noite com aquele soldadinho lá no fundo, que ninguém nem ouve o grito dele. Eu imagino Paulo andando de um lado para o outro, encorajando aqueles homens chamados por Deus. Eu vejo hoje também Deus tocando no teu coração, te encorajando para uma grande obra, a qual ainda falta ser completada. Você pode olhar para a sua vida e imaginar um monte de coisa, talvez chegar à conclusão que você não é capaz. E por isso que nessa noite Deus está te dando a oportunidade ouvir mais um pouco da palavra dele, saber que você é forte sim. Não que você possa imaginar que eu estou pensando que eu sou como Paulo, mas a mesma mensagem a qual Paulo estava pregando, está sendo usado por Deus. Essa noite, Deus está falando com você. Se encontre a posição devida que Deus te quer. Se Deus te quer você e te chamou para uma grande obra, uma grande batalha, e te quer você na linha de frente da batalha, esteja você no lugar onde Ele te chamou. Porque há homens e mulheres que se encontram no nosso meio, que olham para você e acreditam. Se algum dia você desfalecer, aquele homem, aquela mulher também vai desfalecer, porque o crédito dele é naquilo que você acredita. Começa a olhar para aquele que está à sua frente. Começa a olhar para aquele que está na sua frente. Começa a imaginar agora na sua cabeça, olha, ele foi, eu vou. Se ele for, eu vou. Se ele consegue, eu consigo. Se ele está indo, eu vou também. Se eu precisar, ele vai estar presente. E se ele precisar, eu vou ajudar. Era isso que Paulo queria que aquele povo naquele momento ouvisse e entendesse. Muitas vezes nós entramos na igreja do Senhor, saímos pior do que nós entramos, porque nós não atentamos a detalhes a qual o Senhor quer dizer para você e para mim. Às vezes a pessoa que está à sua frente parece que é somente uma pessoa que veio cultuar o Senhor, mas dentro do batalhão, dentro do exército do Senhor, todos têm que agir como um só. Quando a voz é dada para que eles dessem um brado de vitória, todos davam um brado de vitória. Um dia desse eu estava pregando a mensagem, qual Gideão se encontrava ali naquele lagar, malhando trigo, e Deus falou assim, olha, é você que vai liderar meu povo para aquela vitória, você que vai liderar. Gideão, ele não era instruído em nenhuma arte de guerra, não sabia malemar, segurar uma espada. Se você tomar atenção para o texto que diz que ele estava malhando trigo no lagar, nós sabemos que o lagar não é lugar de malhar o trigo. Sabe o que significa? Ele estava fazendo o serviço escondido, com medo do inimigo que estava sempre saqueando a terra deles. Mas Deus chamou ele e disse, olha, eu vou entregar o inimigo em suas mãos. Você vai liderar o meu povo e você vai vencer a batalha e nunca mais eles vão saquear a cidade de vocês. Coitado de Gideão, coitado de mim, de você. Quando nós nos encontramos pensando, dizendo que nós não somos nada. E talvez essa noite nós estamos lá malhando o trigo dentro de um lagar escondido. Mas é eu e você que Deus tem algo nessa noite. É eu e você que Deus tirou lá da praia e trouxe para dentro do barco. É eu e você que estamos aprendendo nessa noite que vamos ser usados lá fora. É eu e você. Se você acredita ou não, eu quero dizer que é eu e você. É eu e você. Gideão, quando entendeu a grandeza de Deus, ele falou assim, olha, eu acho que é possível
ele foi. A Bíblia nos conta que o arraial do inimigo estava acampado, eles estavam tão sossegados, acampados, que eles estavam lá, sem ninguém vigiando o exército deles acampado, porque eles também não acreditavam que o povo de Deus era capaz de vencer uma batalha, vencer uma guerra. Aí a palavra do Senhor nos mostra Gideão ali, à frente do povo de Deus, homens que não eram soldados, não eram homens de guerra, mulheres, todos reunidos, deu ali a estratégia da vitória. Disse assim para ele: olha, pegue um cantil, coloque fogo dentro dele, se prepare para a batalha. A palavra do Senhor nos diz que eles foram até o arraial do inimigo e era noite, todos eles com aquele cântaro na mão. Deus disse assim: olha, a hora que eu falar, vai, vocês descem as montanhas e quebrem esses cântaros, joguem eles para que eles venham se quebrar, e o fogo vai se alastrar, eles vão achar que é uma multidão que está indo de encontro a eles, e vocês não vão precisar colocar a mão neles, e vocês vão vencer a batalha. Quantos Gideão tem aqui nessa noite? Levanta a sua mão, aleluia. Tem algum Gideão aí? Amém? O inimigo, essa noite está em suas mãos, você não vai nem precisar sujar a mão. A gente sabe que homens da guerra, eles se lambuzavam de sangue, porque a batalha era tão sangrenta, que você não vai precisar nem sujar as suas mãos. Deus está te dando a estratégia nessa noite dentro do teu coração, de como vencer aquela batalha que te espera lá fora. Talvez você possa estar começando a pensar que era como um Gideão dentro de um lagar. Agora você vai sair por essa igreja, por aquela porta, dizer assim: Deus, eu sou um soldado do Senhor, instruído na arte da guerra, instruído na batalha, nada vai me segurar, nada vai deter a tua obra que está em minha vida e que me aguarda lá fora. Gideão reuniu aquele povo e desceu aquelas montanhas, quebrando aqueles cântaros com fogo dentro. E alguém, dentro daquele arraial do inimigo, olhou e viu aquele fogo descendo a montanha, e eles gritando como loucos. Eu imagino a atitude daquele homem, correndo para o líder dele, para o comandante daquele exército. Eles estão vindo em milhares pelas montanhas, nós estamos cercados, é melhor nós nos matarmos do que sermos escravos dele. Assim conta a história, que cada um feriu o que estava do seu lado, todos morreram. Tem povo de Deus, tem Gideão, simplesmente com a mão. Nós nos encontramos dentro do barco do Senhor essa noite, e o que o Senhor está dizendo para mim e para você, é que aquilo que Ele tem em mim e você, nosso pensamento muitas das vezes não alcança, e o inimigo, ele tenta minar isso, dizer para você: olha para você, que você não vai para lugar nenhum, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você até foi escolhido, mas por misericórdia, você foi chamado para estar na posição que Deus quer. A posição que Deus quer na minha vida e na sua vida é posição de linha de frente da batalha. Você é um soldado chamado pelo Senhor. O Senhor não chama aquele que está deitado, Ele fala com aquele que está de pé. Você está aqui nessa noite porque Deus tem uma grande obra a realizar através da sua vida. Paulo, ele mudou a história daquele povo a qual ele estava pregando, dizendo para eles: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Combata o bom combate você nessa noite, cumpra com a carreira que é proposta para a sua vida nessa noite, guarde a fé a qual Deus acrescentou na sua vida. No versículo de número 8, a qual diz que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ei, exército do Senhor, você não tem noção do que te espera, você não tem noção do que te aguarda, aquilo que está na mão do Senhor a te dar no dia da vitória. A esperança minha e sua é saber que um dia Jesus, ele vai voltar. Seja você, soldado, a receber a honra e o mérito das mãos do Senhor. Você já imaginou? Paulo estava sonhando quando disse isso para aquele povo: olha, a coroa qual Jesus, o Senhor justo e reto e reservado para mim, já está guardada. Como um homem que venceu muitas batalhas e muitas guerras, estava chegando ali cheio de marca das batalhas a qual ele travou. Ele estava dizendo com quem sonha, com aquilo que vai acontecer. Você já se encontrou sonhando com aquilo que vai acontecer na sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você? Ou você nessa noite se encontra sem sonhos, sem desejos na presença do Senhor? O inimigo tem tentado roubar os nossos sonhos, os nossos desejos, tentado de alguma forma colocar para baixo, dizer que você é somente um homem ou uma mulher, mais uma nesse mundo. Mas Paulo, ele estava ali dizendo com quem sonhava. Eu imagino Paulo ali falando das coisas que poderia mudar a vida daqueles homens, daquelas mulheres, mas coisas que ele tinha vivido, experimentado. Quantos de nós tem coisas reservadas, coisas preparadas nas mãos do Senhor, e nós ainda não experimentamos? Sabe por que o Senhor nos tirou lá da praia?
porque Ele quer que nós venhamos viver e experimentar aquilo que Ele tem a oferecer mais perto dEle. Existe uma multidão ao nosso redor, achando que eu e você somente é mais um na beira da praia, no meio daquela multidão. Mas eu e você, nós fomos chamados para estar dentro do barco, a ouvir primeiro, a aprender primeiro, a ser mudado primeiro, aquilo que está fora, voltar para o lugar primeiro. Deus nos está dando a honra nessa noite, saber que nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas de uma coisa eu sei, e eu e você, nós devemos combater o bom combate. Temos que cumprir com a nossa carreira. Temos que guardar a fé.